que é PCP na prática? De forma simples e rápida para você aprender de uma vez por todas e aplicar ele aí na sua empresa. Olá, meu nome é Renata Parma, da Ascensio ERP, e eu estou aqui mais uma vez para te explicar de forma simples e rápida o que é PCP. Gente, PCP, se você já teve uma empresa, já trabalhou em uma indústria ou já teve contato com algum tipo dessa área, de serviço nessa área, você já ouviu falar sobre PCP, Planejamento e Controle de Produção. Mas o que ele é na prática? Ele é um cargo? Ele é um setor? O que ele é realmente? Primeiro vamos desmistificar de uma vez por todas o que é PCP. Ele é um processo? É um departamento? É uma pessoa? É um cargo? O que é o PCP na prática? Gente, PCP nada mais é do que um departamento dentro da sua empresa que vai controlar e planejar a sua produção. Então, como que ele é dividido? Normalmente a gente divide ele em 3 hierarquias. Vamos falar sobre os 3 níveis hierárquicos dele. O primeiro, o nível estratégico. O segundo, o nível tático. E o terceiro, o nível operacional. O que são esses 3 níveis? O nível estratégico, ele é onde a gente vai definir as nossas metas de longo prazo, que nada mais é do que o seu nome já diz, estratégia. Estratégias são as metas que a gente tem de longo prazo e a gente traça as estratégias, os planos para chegar naquela meta. Então, você vai definir, por exemplo, que sua empresa quer crescer 100% daqui a 5 anos, né? Ela quer dobrar o faturamento, quer dobrar todas as metas, você precisa ter um planejamento para isso, porque não tem como você, com a mesma capacidade, fazendo as mesmas coisas, chegar a resultados diferentes. Por isso, o planejamento estratégico é tão importante nesse momento. Mas como colocar esse planejamento estratégico da produção em prática? Gente, ele está diretamente ligado ao comercial. Então, neste momento, produção e comercial tem que estar lado a lado para entender onde o comercial quer chegar, até onde o comercial tem capacidade. E aí você vai definindo metas. Então, por exemplo, o comercial quer que a venda dobre nos próximos 2 anos. Então, você vai ter que definir quais máquinas tem que comprar, quantas pessoas vai ter que contratar, enfim, tudo isso são planejamentos mais de longo prazo. Se vai ter que aumentar a fábrica em si, né, o espaço físico, se vai ter que migrar para outro lugar, isso são planejamentos de longo prazo, porque você não consegue fazer assim e de uma hora para outra aumentar a sua capacidade em 300%. A gente tem que fazer num plano. Já o segundo nível é o nível tático, que são as metas de médio prazo, que normalmente são divididas em semanas. Você vai dividir a sua produção semana a semana do que você tem que produzir para alcançar aquelas suas metas de longo prazo. E aí, dentro desse planejamento, você vai definir a fabricação, como que vai ser a estocagem, como que vai ser a entrega, para que você consiga realmente criar um plano. E esse plano nada mais é do que o tão famoso plano mestre de produção, que a gente tanto ouve falar e que às vezes cria-se um bicho de 7 cabeças em cima dele, que nada mais é do que um plano de médio prazo. Então a gente vai definir ali semana a semana. Às vezes ele é definido com produtos já vendidos ou em alguns determinados departamentos, né, tipos de indústria que você não faz essa venda tanto de longo prazo, você pode definir com as metas que você quer produzir, né, o que você quer entregar. Porque não tem como eu ter um pedido, por exemplo, de 100 mil e do dia para a noite eu decidir produzir ele e ter um prazo curto para entregar.
Se eu tenho a pretensão de vender 100 mil no próximo mês, eu tenho que fazer esse plano mestre de produção para conseguir entregar essa demanda. Mesmo que ela não fique ali 100%, a gente sabe, né, que existe o problema do estoque, da sazonalidade, do comercial ali mesmo, das coisas que afetam realmente externo, às vezes, e até mesmo internos, uma quebra de máquina, mas a gente tem que definir, sim, para a gente conseguir criar esse plano A e em cima dele, às vezes, ter o plano B, o plano C, para que não fuja muito do que foi planejado realmente. Então, essa é uma forma de criar o plano mestre de produção. Antes de passar para o terceiro nível, eu vou te dar mais um motivo para você querer planejar a sua produção e não viver só do presente. Existe uma frase do Peter Drucker que define muito esse momento, que é: o planejamento não diz a respeito das decisões futuras, mas sim das implicações futuras de decisões presentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que planejar o presente para conseguir delimitar as implicações futuras e não ao contrário. Se a gente não traça uma meta, não traça um plano no presente, as implicações futuras podem ser totalmente diferentes do que a gente quer. Então, a gente tem que sim pensar no presente visando o longo prazo para que esse trilho consiga andar de forma uniforme, da forma que você espera, que você planeja. Já o terceiro nível, mesmo que você não tenha escutado muito falar dele tecnicamente, ele é o mais conhecido na prática, que é a programação e acompanhamento da produção. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ali delimitar diariamente quantas peças tem que ser produzida, quais matérias-primas eu preciso, quantos funcionários, em qual setor. Ele é o que mais ocorre, que mais a gente, mesmo sem pensar nele, a gente tem que fazer. E aí a gente também precisa se programar para essas decisões presentes, mesmo que a gente fique às vezes muito focado no futuro. A gente tem que pensar, criar rotinas para que a produção ande da forma mais harmônica possível, menos perdas, com menos problemas possíveis, evitando, porque a gente já sabe que mesmo programando a gente vai ter problema, a gente vai ter perdas, a gente vai ter questões que aparecem de última hora. Então imagina sem programar. Por isso que a gente tenta ao máximo pré-definir todos os cenários para que a gente consiga traçar rotas. Então, por exemplo, ninguém estava esperando uma pandemia como essa. Mas quem já tinha um planejamento, já tinha uma produção mais organizada, conseguiu se adequar melhor à nova realidade do que quem não tinha e teve que, além de se preocupar com todo o cenário que tinha, teve também que se preocupar em organizar a produção. Imagina só, se você já tivesse organizado, né, com uma produção organizada. Por isso, nunca é tarde para começar. Comece agora, de pouquinho em pouquinho. 1% melhor a cada dia, ou qualquer mudança que você fizer a cada dia na sua empresa, já vai fazer uma baita diferença. É melhor um pouquinho todo dia do que quem nunca faz, não é mesmo? Quer saber mais sobre processos e rotinas? Fica aqui com a gente. O Senso ERP, ele é especializado em ordens de produção, em produção. Nós temos muitas coisas para agregar às indústrias. Então, se você quer saber mais, clica aqui embaixo, acessa o nosso link, você vai cair numa página de teste grátis com todo o nosso suporte. A gente está aqui para te ajudar. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, também deixa aqui nos comentários pra gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir em outras redes sociais. A gente te espera.